Alô você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal pedagógico. Fazia tempo que eu não estava por aqui postando, extremamente envolvido com atividades na escola e principalmente em finalização da minha tese de doutorado, mas hoje abri um espacinho aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre os desafios contemporâneos da educação brasileira. Tomando como referência o cenário atual em que a gente teve a promulgação de uma Base Nacional Comum Curricular e as inúmeras estatísticas que apontam as defasagens da nossa educação quando comparada de outros países, onde a gente percebe a cada ano que as estatísticas são publicadas, o perfil de saída dos estudantes, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, é de se questionar para onde vai a educação neste país, quais os rumos da educação neste país e o que é necessário para que a gente possa, de fato, produzir uma mudança social e revelar uma qualidade melhorada dos nossos índices que se apresentam hoje como vergonhosos, né? Índices esses que nos colocam entre os últimos no ranking do PISA. Então, o objetivo do meu vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre os desafios na arte de ensinar e educar nos dias atuais. Não é um receituário, na realidade é algumas considerações de alguém que tem 25 anos de estrada e que é um profundo pesquisador hoje do campo educacional. Tenho me debruçado nos últimos meses a pesquisas em cima da questão curricular e tenho alguns caminhos ou alguns sinais que possam atentar para uma discussão a você, professor, que me assiste aí do outro lado da tela. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui na minha fala de hoje, para a reflexão de você aí, professor, é a questão da formação inicial e a formação continuada. Sem dúvida, há uma grande fragilidade nos cursos de formação, tanto a nível presencial como à distância. E por que eu digo isso? O descompasso muito grande entre as reflexões teóricas que são hoje desenvolvidas em sala de aula e o chão efetivo da sala de aula que o futuro professor vai enfrentar. Então a gente vê assim jovens professores se constituindo, se formando e vão para salas de aula com um completo despreparo em relação ao que eles de fato vão encontrar. Então os cursos de formação inicial devem prezar sim pela reflexão prática, né? Ou seja, utilizar estratégias e metodologias que ensinem esse futuro docente a ser de fato um professor que trabalhe com as questões contemporâneas da educação, como por exemplo a questão do planejamento, a questão de criar dispositivos de aprendizagem, a questão de trabalhar com a contextualização, a questão de saber lidar com essa geração hoje de jovens que chegam às escolas e que são extremamente inquietos, né, criativos e que muitas vezes não desenvolvem aquele perfil que se gostaria. E por quê? Em função desse despreparo do professor. Então é necessário que as universidades repensem o seu papel e fujam dos tradicionais discursos, muitos desses discursos impregnados de ideologias. Ou seja, você precisa muito mais do que ideologia em educação, em discutir questões de classe, questões de desigualdade, trabalhar exatamente aquilo que é necessário ao professor de hoje. Como trabalhar com a geração Y que chega às escolas e que necessita, sem dúvida, de um olhar mais atento, mais plural e principalmente metodológico. Eu acredito que a grande falha hoje é como ensinar e aprender. Então, uma reflexão em cima de todas as cadeiras ou disciplinas que são apresentadas hoje e que levem, de fato, a situações reais e concretas, que é isso que o professor, o jovem professor, vai precisar na sua arte, no seu ofício cotidiano. O segundo ponto que eu quero aqui destacar é a questão do planejamento sistemático por parte do professor. Esse talvez é para mim o ponto central de qualquer mudança em cenário educacional neste país, né? Em função de que é fundamental que o professor domine o seu campo conceitual e tenha entendimento dos seus objetos de conhecimento e que trabalhe esses objetos de conhecimento numa visão sistêmica, de processo, sem haver essa compartimentalização que ainda há nos dias de hoje. Então, o professor de geografia, por exemplo, que é a minha formação, ele consiga desenvolver ao longo da escolaridade básica
seja no ensino fundamental ou no médio, uma espiral contínua de aprendizagens, tendo como referência determinados objetos de conhecimento, por exemplo, espaço, território, lugar, paisagem, conceitos que se repetem a cada ano escolar, mudando muitas vezes o espaço de abordagem. Então você vê às vezes uma repetição de conceitos e você vê que não há uma aprendizagem sistemática por parte do educando. Por quê? Porque o trabalho do professor ainda é em gavetas. Então a questão do planejamento passa por cursos de formação continuada, e aí recai sobre os sistemas de ensino, que devem escolher profissionais que consigam trabalhar dispositivos de aprendizagem reais e concretos, principalmente linkando hoje com essa Base Nacional Comum Curricular e o domínio dessas competências e habilidades que são fundamentais. A reflexão sobre o que é uma competência e o que é uma habilidade e como é que ela se produz utilizando o objeto de conhecimento de cada disciplina, seja ela geografia, história, sociologia ou filosofia. O terceiro ponto que eu quero abordar é a questão da gestão de sala de aula. E aí é bem específico o chão da escola, lá onde o professor tem a sua interface com o seu aluno. Desde a questão do aproveitamento do tempo, e aí a gente já vai associar isso com a questão do planejamento, planejar ações sistemáticas, contínuas, que tenham como objetivo principal a aprendizagem efetiva dos alunos. Escolher metodologias adequadas, utilizando hoje toda a gama de recursos tecnológicos que se apresentam como fundamentais para o desenvolvimento de processos de aprendizagem. Então, a questão, de novo, que eu retomo, dominar o objeto de conhecimento e saber como é que se faz a transposição didática para uma situação real e como de fato se verifica a aprendizagem desse estudante. Então, a gestão de sala de aula passa sim pelas escolhas metodológicas e pelo domínio conceitual do professor sobre aquilo que ele ministra. E o último ponto para mim é a questão do bom senso e da objetividade do professor. Muitas vezes a gente vê críticas à forma com a qual o professor trabalha, ou principalmente a questão dos modismos educacionais. O que eu quero dizer com os modismos? Com as ondas, né, de teorias e tendências pedagógicas que perpassaram a nossa história educacional ao longo do tempo. O construtivismo, por exemplo, né, um modelo pedagógico que foi criado com uma intenção, né? Não estou fazendo uma crítica aqui dizendo que não é válido, mas o quão mal aplicado foi isso ao longo do tempo e do espaço. Ou outra questão importante, a crítica à questão de determinadas metodologias tradicionais. A gente tem que ter clareza de que muitas coisas tradicionais, métodos tradicionais de ensino são fundamentais. Por exemplo, a questão da tabuada, se aboliu a questão da tabuada, a questão do cálculo por parte da criança. A criança hoje não faz cálculos mais a não ser com calculadora, sai da escola sem saber um cálculo com vírgula, sai sem saber identificar uma figura geométrica, né, porque muitas vezes se ressignifica e se diz que isso não é importante ou não é fundamental. E às vezes fica se fazendo testagens e criando cenários de enfeite que acabam conduzindo resultados que são verdadeiros fracassos na questão de educação. Então aqui, quando eu falo em objetividade e bom senso, é o professor ter clareza daquilo que ele trabalha, ter um rumo certo, um caminho que ele acredita, né? Quer dizer, cada um de vocês que está aqui me assistindo tem uma leitura de educação e aquilo que acredita como transformação social, né? E muitas vezes vem lá tendências pedagógicas, teorias educacionais mirabolantes e que na prática elas não têm uma sustentação. Então, o que eu sempre digo, eu me apoio em algumas práticas tradicionais, sim, e adoto aquilo que é pós-moderno. Eu me adapto às circunstâncias do momento atual, eu invisto em formação continuada, eu procuro me apropriar das tecnologias de informação, né, mas não fujo daquilo que é
central, que é o meu objeto de conhecimento. E aí eu uso aqui uma fala de um sociólogo britânico, do qual eu uso hoje na minha pesquisa de doutorado, que é o Michael Young, que ele fala que a academia brasileira, que forma hoje os professores, ela tem medo do conhecimento poderoso. É essa fala que eu quero terminar aqui dizendo, é que hoje se ressignificou tanto a questão do conhecimento, principalmente lá na realidade da escola pública. Se trabalha muito em cima do contexto do aluno, daquilo que ele conhece. Então, como é que tu vai emancipar? Como é que tu vai tornar esse cidadão emancipado para o mundo, esse cidadão democrático do mundo, se tu não mostrar para ele algo diferente do que ele conhece? Então, Michael Young diz que a Academia Brasileira, a educação brasileira, ela tem medo do conhecimento poderoso. E é o conhecimento poderoso que tu tem que entregar ao teu estudante, né? E quando eu falo em conhecimento poderoso, é realmente tu não fugir daquele conhecimento que foi sistematizado pela humanidade e que se deixou nas últimas décadas, né, um pouco de lado, criando muitas vezes enfeites nas salas de aula, que é, por exemplo, lá na periferia nós vamos trabalhar com a realidade do aluno, é com hip hop, com a grafitagem, com aquilo que ele conhece, com funk, com pagode, e aí fica de lado, né, todo um conhecimento. Então, por que não ofertar a esse estudante da rede pública o conhecimento poderoso? E aí eu deixo essa reflexão para você que me assiste. O que seria esse conhecimento poderoso nos dias atuais? Porque emancipar, que é uma das frases muito fortes hoje que a gente tem nas formações de educação, nos centros de formação de educação, ela se esvai. Como é que tu vai emancipar um estudante dando a ele o mínimo ou facilitando? Então a questão é cobrar do estudante, mostrar que o mundo lá fora é um mundo extremamente competitivo e que exige uma especialização muito grande das pessoas para poderem se manter num mercado de trabalho altamente competitivo como o qual nós temos hoje. Espero que vocês tenham gostado, não vou me delongar muito e a gente volta a conversar num próximo vídeo.